Fala galera, tudo péssimo, tudo ruim, tudo no limite, né? O Fluminense empatou com o Independente Rivadavia lá na Argentina, se complica de vez nesse grupo que era acho que um dos mais fáceis que o Fluminense já teve na sua história da Libertadores, e fica no fio da navalha, né? Para se classificar, o Fluminense tem que fazer 3-0 no Bolívar e vencer depois o La Guaira, ambos os jogos do Maracanã. Enfim, possível mas a gente vai falar do que eu vi nesse jogo, e foi um jogo muito ruim do Fluminense, um jogo horroroso, fraquíssimo, que o Fluminense arrancou um empate. Não é que o Fluminense merecia vencer, que o Fluminense fez um grande jogo, muito pelo contrário, eita, o cabelo aqui, muito pelo contrário, o Fluminense fez um jogo horroroso contra o Rivadavia, de novo, Independente Rivadavia, de novo, escancarando algumas coisas que a gente já vem falando, escancarando algo que a gente já bate muito na tecla. Eu acho que são algumas situações. Vamos lá, primeiro falar da escalação: o Fábio, Guga, Ignácio Freitas Arana, Nonato, Hércules, Canóbio, Lúcio, Savarino e Castilho. Falar de coisa boa, eu acho que o Lúcio Costa foi um jogador que tentou muito, voltou em tempo recorde para tentar ajudar o Fluminense. Eu acho que na medida do possível ajudou, até no lance do gol ele participa, um jogador que ficou o jogo todo voltando de lesão, se não me engano, ligamento colateral medial, uma lesão complicada. Ele conseguiu voltar, fez uma grande partida, não foi uma partida excelente, mas foi dentro do que o Fluminense faltou se apresentar, foi um bom jogador. Savarino, uma partida horrorosa, o Castilho, uma partida trágica, o Canóbio, uma partida abominável. Acho que foi a pior partida que eu já vi um ponta do Fluminense fazer. O pessoal fala do Serna errando tudo, mas o Canóbio, além dele errar tudo, ele conseguiu ser nocivo. No lance que era capital, o Fluminense estava perdendo por 1-0 já. No final do jogo, ele dentro da área, para finalizar, ele conseguiu errar o gol. O Canóbio é um jogador horrendo, gente. Um jogador que tem muitas limitações técnicas. Tem um físico, mas pela direita o Fluminense sofre. O gol do Fluminense foi pela direita, o Fluminense sofreu. O Fluminense sofre muito pela direita. O Canóbio é um jogador que tem uma marcação muito Bluetooth. Ele só tá lá, mas ele não dá embate, ele não dá combate. É um jogador que não soma ofensivamente nada, é um jogador nocivo pro ataque, é um jogador que pouco agrega também na defesa, é um jogador que não soma muita coisa, é um jogador que não dá mais, que eu não aguento mais. Por isso que eu falo, a formação do Fluminense tem que ser sem pontas, cara, já não tá dando mais. Os pontas do Fluminense são inúteis, imprestáveis, não servem para nada. O Soteldo entra, cisca, não faz nada, o Canóbio não faz porcaria nenhuma, o Serna, Deus me livre. Os jogadores da base, que agora a gente vai comentar, não jogam, não entram. O único jogador da base que entrou fez o gol. A base negligenciada, não tô falando que é uma baita de uma base, mas para botar o Serra, botar o Canóbio, botar o próprio Soteldo, que não agrega em nada, bota o jogador da base, entendeu? Os jogadores que ficaram de fora da base, o pessoal do jornal fez o levantamento, foi o Vitor hoje não, foi o Marcelo Pitaluga, o Fidelis e o Riquelme. Impressionante, cara. Preterido para 3 zagueiros no banco, preterido para Otávio, que não são da mesma posição, mas para você entender o modus operandi do treinador. Treinador esse que tá totalmente perdido, acabou o jogo, o Freitas chorando, porque tá no mínimo alívio de, não, ainda dá. É um time com um mental péssimo, uma gestão de grupo péssima, o time derreteu, o treinador não conseguiu administrar isso também, derreteu, o treinador que não sabe, diz que o Fluminense jogou bem, entendeu? Uma loucura. Enfim, falar do jogo, taticamente, o Fluminense deu muito espaço pro Rivadavia. O Fluminense fez exatamente o que o Independente Rivadavia queria, que era deixar a bola lançada na área, ter uma posse de bola estéreo pro Rivadavia contra-atacar, com o Vila ali pela esquerda. Enfim, o Fluminense foi exatamente o que o Rivadavia queria. O gol do Fluminense sai num abafa, num erro da defesa deles, enfim, deixou espaço, um ímpeto do John Kennedy também, mas no resto, cara, o Fluminense não fez praticamente nada. E quando teve a oportunidade de finalizar com o senhor Castilho, com o senhor Canóbio, foi uma abominação. O Castilho teve 2 oportunidades de cabeça, uma claríssima para acertar o gol, o jogo ainda estava 0-0. Ele conseguiu cabecear para fora, ele não levou perigo nenhum no fundamento dele. Jogadores do Fluminense estão sem confiança nenhuma, estão derretendo, como é que fala? No emocional, derretimento emocional do time do Fluminense, um terror, um horror. Que os jogadores estão um pouquinho menos abalados psicologicamente, eles entram. O Ignácio entrou justamente por isso. O James já acabou psicologicamente. Jogador que não consegue entregar mais nada. Erro atrás de erro, erro atrás de erro. No meio desse erro atrás de erro, o Freitas, ele tá na cena do crime do gol, que foi bola aérea.
Cara, o Rivadavia cabeceou 5 ou 6 bolas. Todas eles ganharam no alto. Todas. Uma hora ia acertar. No primeiro lance de cabeça, eles acertaram no travessão. Já foi aquela loucura. E a gente falando, não é pra fazer falta. E a gente comentando assim, pô, não é pro Fluminense deixar os caras num conforto. Você pode falar pra mim, a arbitragem foi péssima, horrorosa? Foi. Toda a arbitragem da Conmebol é péssima e horrorosa. São pouquíssimas arbitragens que são boas. Mais uma vez, a arbitragem do Arthur Uruguai, não vou lembrar o nome dele, horrorosa, péssima e um assinte. Mas o Fluminense não tem defesa institucional nenhuma. Hoje, uma expulsão foi revertida de segundo amarelo do Bolívar, coisa que, pelo que eu entendi, é só a partir do pós-Copa, e fizeram isso no jogo do Laguaira. O Fluminense teve essa situação com o Bernal, isso não aconteceu. Teve situação de inversão de escanteio para o próprio Independente Rivadavia. No gol do Rivadavia, não foi escanteio, a arbitragem deu, saiu o gol. E no lance com o Soteldo na ponta, teve o escanteio, a arbitragem viu que não foi e inverteu, e deu tiro de meta. Então eu queria entender o senhor Matheus Montenegro, o senhor Mário Bittencourt, o pessoal que envolve o Fluminense, quero muito saber cadê a defesa institucional do clube, porque acontecem situações iguais para o Fluminense e para os outros, e para os outros acontece, para o Fluminense não acontece. Não tem defesa institucional, é um time que está à deriva, não tem comando nenhum a equipe do Fluminense. O Fluminense não tem comando, é uma bagunça, os jogadores não têm confiança, nada funciona desde que o senhor Matheus Montenegro abriu as pernas para o maior rival. E é isso. E ficou por isso mesmo. E virou um caos o Fluminense. O Fluminense ainda pode se salvar nessa loucura, nessa nojeira que vem sendo o mês de abril e de maio do Fluminense. Pode salvar. Enfim, torçamos para que isso aconteça. Jogo contra o Bolívar, o Fluminense precisa fazer 3-0. Se fizer 2-0, vai precisar porrar o Laguaira. Se fizer 3-0, depende só de si. E, querendo ou não, vai ficar na conta do torcedor. O torcedor não pode broxar. O torcedor tem que partir para cima com tudo. O Fluminense precisa do torcedor, porque se depender do jogador, se depender da comissão técnica, se depender da diretoria, não vai para lugar nenhum. Enfim, o que dá para pontuar também é que o Fluminense é terrível na bola aérea, gente, ofensiva, defensiva. Falar de atuação individual, para mim, a atuação do Freitas não foi tão ruim, mas ele tá na cena do crime, então, porra, pelo amor de Deus, Ignacio, meu Deus do céu, pelo menos ele ganhou na corrida do Vila, tem um ponto positivo, mas na bola aérea os dois são horrorosos. O Guga teve a oportunidade no finalzinho também de acertar um cruzamento ou finalizar no gol. Tinha espaço para finalizar. Ele não quis. Ele cruzou errado e cedeu a bola pro goleiro do Independente Rivadavia. E o que mais? Arana, partida mediana para fraca também. Não achei nada demais defendendo, mas também atacando. Eu só não quero o René. Pelo amor de Deus, eu não aguento o René ficar trocando um monte de jogador, 1000 jogadores nessa posição também não tá adiantando. Para mim, os dois laterais são esses que estão aí mesmo. Na zaga, enfim, eu acho que os dois que se mostraram minimamente capacitados no mental são esses dois aí, são péssimos. Enfim, não gosto de nenhum dos dois. Talvez o Igor Rabelo aparecer, mas também não é um zagueiro que me dá confiança. A zaga do Fluminense é horrorosa, uma das piores da série, é um nojo. Enfim, Nonato fez uma partida decente, o Hércules errando demais, não faltou coragem pro Hércules sair jogando, faltou a saída de bola do Fluminense, o Martinelli é podre, horrorosa. O Fluminense vira outro time, um time que não consegue ter saída, não tem zagueiro de confiança para sair jogando. O Fluminense não tem saída de bola. Se o time adversário fizer uma pressãozinha, o Fluminense bica a bola e perde a bola. Impressionante. O Fluminense não tem nada hoje também. Um gol não abafa na cagada. O John Kennedy finalizou, a bola desvia no camisa 8 deles e é gol. Enfim, o John Kennedy salvou o Fluminense. Mais uma vez. Enfim, o Castilho fez uma partida podre, mas de fato o Castilho ele tira a marcação do John Kennedy. O John Kennedy vem aproveitando, ele fez acho que 4 gols, ou 6, não lembro agora. Acho que foram 4 gols nessa sequência aí com o Castilho. Os gols do John Kennedy vêm sendo o Castilho em campo. Enfim, eu acho que esses dois atacantes podem se manter. A questão é como é que vai encaixar o resto do time, né? Como é que vai encaixar? 100 pontas é uma delícia. Não ver o Canóbio é uma delícia. Dá pra botar 2 meias, tá ligado? Bota um 4-2-2-2. Enfim, a marcação que seria foda, né? Mas enfim, pro Bolívar, o Fluminense tem que pensar em atacar, não em defender. Melhor defesa é o ataque nesse jogo. Enfim, deu 9 minutos, eu achei que ia ser um vídeo bem mais curto. Uma loucura, gente. O Fluminense ele satura toda a cabeça do torcedor, uma nojeira. Enfim, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. O próximo jogo contra o Vitória vai ser estresse, o Fluminense vai jogar nada. Esperamos que seja uma vitória. E vai vir um time sério, tá? O Vitória vai vir sério pro Maracanã, vai ser um trabalho danado. E depois o jogo do Bolívar, que é a final. O Fluminense precisa fazer 3-0. É inegociável o Fluminense fazer 3 gols de diferença no Bolívar. Enfim, é isso, galera. Até a próxima. Valeu.